Olá, pessoal, boa noite. No programa de hoje é algo que vocês adoram: fofoca, famosos, problemas de obra. Então, assim, a ideia do programa de hoje é a gente falar sobre problemas que às vezes a gente acha que pode ser comum em determinadas obras, mas pode acontecer em qualquer obra, independente do investimento, independente da proporção, né, João? Hoje é dia de arquitretas, né, Gabi? Né? Hoje a gente vai dar um troféu aqui, né, para as ideias mais sórdidas da arquitetura, né? Aquilo que era para dar certo e acabou dando tudo errado, né? Exato. A ideia aqui também não é a gente julgar de quem é a culpa, o que foi que aconteceu, porque a gente não sabe, né? Às vezes uma coisa é o que o arquiteto diz, outra coisa é o que o cliente diz, outra coisa é o que realmente aconteceu. Por isso que Sim. é tão importante a gente ter contrato, ter tudo descrito, porque aí não tem problema. A nossa ideia aqui é a gente falar sobre esses problemas que aconteceram e quais são as formas de evitá-los. É isso aí. Um erro na comunicação pode causar um problema enorme na execução e ficar um prejuízo, né, um transtorno que a gente vai estar falando hoje. Vamos começar então pelos nossos patrocinadores, né, Gabi? Um abraço especial para toda a turma da Simoneto, Grupo Duarte, Imóveis Planejados, precisão milimétrica, 18 anos aqui no Rio Grande do Sul. Você que quer realizar um sonho do ambiente planejado, você pode contar com a Simoneto em 4 endereços diferentes. Um abraço especial também para a Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente. Você que adquire seus móveis com a Simoneto, você pode contar também com sofás, mesas, cadeiras, poltronas com a Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente para que seja tudo perfeito do jeito que você sonhou. Também a Sim Digital, a internet gaúcha, provedor gaúcho, que fala a nossa língua. Você que contrata 500 mega e quer receber 500 mega, não quer ter surpresas no seu desempenho, você pode contar com a Sim Digital e pode contar também com a Sim Empresa. A Sim Empresa é o braço corporativo da Sim Digital. Você, empresário e empresária, que sabe que seu negócio não pode parar por conta de internet problemática, não é mesmo? Então você pode contar com a Sim Empresas e também um patrocinador especial, a SB Consórcio, nosso mais novo patrocinador. Sandro Belo, forte abraço. Você que está buscando alavancagem patrimonial, alavancagem imobiliária ou financeira, você pode contar com a expertise do Sandro Belo, da SB Consórcios, que ele é um representante oficial da HS Consórcio, uma empresa do grupo Erval. Está presente também a Veristar Store, que veste a Gabi Lima nos nossos programas. Hoje não está de Veristar, né, Gabi? Não, hoje não. Vim correndo, não deu tempo. Mas você pode contar aqui no Total com uma loja maravilhosa para você, mulher que quer estar bem vestida em qualquer ocasião. E também a Via Condote, mais nova patrocinadora. E eu estou vestido aqui de Via Condote hoje com essa camisa maravilhosa que me prepara para qualquer ocasião. Seja uma ocasião de trabalho, seja uma ocasião também de um evento, né? Alguma coisa pós-trabalho que você pode sair de um evento de trabalho, né, uma reunião, e você pode ir para um evento social com a mesma roupa que você vai estar muito bem representado. E a Via Condote também é responsável por todos os uniformes da Simoneto e da Via Padova. Então você, empresário, que está buscando um uniforme com caimento perfeito para sua equipe, você pode contar com a Via Condote moda masculina. E agora, Gabi, vamos falar de problema, né? Temos que falar de problema aí, as peripécias aí do mundo da arquitetura. A Gabi separou aqui, ó, um fórum de imagens, né? Para a gente estar falando aqui e mostrando, gente. Gente, tem coisa assim que parece absurda, mas olha a falta de comunicação aonde pode levar a execução equivocada, né, Gabi? Não, e serve, inclusive, para os clientes, mas também para os próprios arquitetos, designers, para a questão de atenção mesmo, né? Sim. Às vezes algum desconhecimento de materiais, às vezes dependendo das soluções, inclusive, que a gente vai mostrar ali, algumas soluções que podem ser interessantes para determinados casos. Então a gente vai falar um pouco sobre isso. Maravilha. Temos imagens, Tavi? Olha aí. Então vamos lá. Já começamos bem, hein, Gabi? Vamos lá. Primeiramente, a gente vai falar um pouco sobre os problemas de obra que teve na casa da Maíra Cardi com o Thiago Nigro. É algo assim que ela bota muito na internet, é algo que todo mundo vê, comenta, então acho que seria algo interessante a gente falar sobre. Sim, e tá público, né? Exato. Então, que nem, por exemplo, nesse título, erros da mansão de 40 milhões que pode acontecer no teu apartamento. Então, assim, diversos erros que aconteceram ali, diversas coisas que aconteceram, eu já vi acontecer em obra,
inclusive minha, eu já vi acontecer de colegas. Então, às vezes, o que muda é a proporção dos zeros, né? A proporção do tamanho e também a forma como que isso é resolvido, né? Sim. Qual é o responsável que vai resolver? Então, por exemplo, nessa imagem, tirando o fato de que nós temos uma ótima modelo na imagem, Sim. essa imagem é a imagem do banheiro, depois de diversas coisas que aconteceram no banheiro da menina, que depois a gente vai mostrar. A solução final foi adesivar. Olha aí. Então, esse adesivo rosa claro foi uma solução, depois de diversas coisas que aconteceram, que eles acabaram definindo. Agora, vamos falar algumas coisas que são interessantes sobre essa solução. Primeiro, pode voltar ali, Távio, porque primeiro eu vou falar um pouco sobre essa solução. Primeiro, a solução do adesivo. Em algumas situações, por exemplo, quando o apartamento é alugado, ou quando, por exemplo, é o caso de uma criança, né, que a menininha, a filha, ela tinha gostado do banheiro da outra irmã e ela queria um banheiro rosa. E aí, como eles colocaram essa pedra, que é uma pedra belíssima, eles não queriam de novo ter que retirar, quebrar, então eles optaram pela questão do adesivo. Então, depois, quando ela crescer e ela enjoar desse adesivo, ela pode Vai ser simplesmente removido e fica trocar. uma pedra bonita, né? Exato. Então, assim, dependendo do quarto infantil, dependendo do existente, são soluções que podem ser pensadas. Apartamentos alugados também é uma boa solução. Existem hoje no mercado muitos adesivos de boa qualidade que são impermeáveis. Então, tu pode, por exemplo, revestir uma cozinha, revestir um banheiro ou algum ambiente, quarto infantil. Então, são soluções interessantes. Até eletrodomésticos também, né? Às vezes um eletrodoméstico Exato. com arranhão, com alguma coisa assim também, né, Gabi? Exato, algum móvel, alguma coisa que tu quer reutilizar, mas daí tu não gostou daquele acabamento, não quer investir hoje numa marcenaria, porque depois tu quer investir. Então, por um momento é interessante, Sim. né? Eu conheço vários amigos, apartamento alugado, a gente quer investir posteriormente, mas agora ainda não. Então, é uma solução, né? Por um momento é uma solução. Então, para quartos infantis também, hoje a gente tem a inteligência artificial, então é possível tu fazer vários desenhos e a partir desses desenhos tu pode colocar na parede, inclusive imagens com a criança, da família. Então, antes tu tinha somente o artista que ia ali fazer. Sim. E aí tu dependia muito daquele artista, da mão daquele artista, do quanto aquele artista tinha aquele conhecimento, né, para poder aplicar aquilo. Ou E aquela hoje arte popular que era comum é, a todos, não era personalizado, né? exato. Então, hoje tu tem essa possibilidade de colocar uma foto, de colocar um desenho, que para quartos infantis eu acho muito legal, né? É algo que tu pode substituir. Então, nesse sentido, essa solução eu achei que foi muito interessante depois de tudo que aconteceu com esse banheiro. Tu sabe, né, Gabi, que agora também me vem uma ideia na cabeça que é a questão da pintura em laca para os móveis planejados, né? Então, às vezes eu tenho cliente que é fã da laca e realmente a laca é muito bonita, né? E o cliente que é fã, ele pede laca, muitas vezes quer uma cozinha inteira em laca. E o que acontece, né? A laca, pessoal, por ser uma pintura, né? Uma pintura que passa por algumas camadas de pintura, de prime, de verniz, ela é uma pintura delicada, né? Então, quando você tem criança em casa, né? A criança naquela fase da descoberta, né? Ou pets, né? Aquele cachorro que está na fase do T-Rex, né? Deixou de ser filhotinho, está na fase do Tiranossauro Rex. Então, a laca ela é muito sensível, então ela pode arranhar, ela pode rachar. Uma batida muito forte, ela pode amassar e gerar rachadura também. Então, muitas vezes a adesivagem pode proteger durante um período, né? A questão da laca, então fazer uma proteção em cima da laca, ou muitas vezes optar por uma questão de durabilidade e funcionalidade o melamínico, né? Então, hoje, por exemplo, muitas pessoas buscam a laca por conta do provençal, né? Então, todo aquele recorte, aquela usinagem que é feita na peça que dá aquele ar provençal numa cozinha, hoje já existe tecnologia para o provençal ser melamínico, né? Então, é uma máscara utilizada sobreposta ao painel, que ele te dá justamente essa impressão, né, da usinagem, e o melamínico acaba sendo 40% mais econômico e super à prova de risco, de impacto. É realmente uma solução que na Simoneto vem sendo comercializado demais. Eu fiz na minha cozinha dessa forma, somente a minha cristaleira eu fiz de laca, né? E o restante todo eu fiz no provençal melamínico e é um sucesso. Em termos de durabilidade, é muito grande. Mas quem optou pela laca,
e num determinado momento acha que precisa proteger, a adesivagem também é uma possibilidade, né? Bem interessante, bem É. interessante. Não, e o legal, isso que tu comentou, né, de tu utilizar de algo tecnológico que vai ter uma durabilidade, mas ainda tu tem aquela do provençal, que é algo antigo, que é algo mais de Aquele charme, casa. né? Então, eu acho que é interessante isso, a gente conseguir unir a tecnologia com os produtos que a gente gosta. A mesma coisa acontece com a palhinha, né, João? Sim. Antes a palhinha indiana, as pessoas falam, existia muito palhinha natural, e tem também Tem até algumas. hoje. Só que assim, a natural, tu vai ter que pensar pela questão da umidade, pela durabilidade, quanto tempo será que aquela palhinha vai durar? Ela pode mofar, né? Pode mofar. Então, assim, hoje a Simoneto ela tem diversos tipos de palhinha, né, João? Exatamente. Com Tem a tecnologia atual. sintética, né? Então, É. hoje tem uma palhinha sintética que a Simoneto Fábrica fornece para a Simoneto Loja, que, gente, eu desafio vocês, sem tocar e olhar de perto, eu desafio vocês a descobrir qual que é a natural, qual que é a sintética, né? A gente ainda trabalha, mas caiu realmente muito em desuso pelo custo de manutenção, então tem que ser reposto com uma certa frequência. E o cuidado também, né? O Rio Grande do Sul é um estado muito úmido, então o risco da palhinha natural ela acabar mofando é muito grande. E a palhinha sintética hoje, nossa, palhinha, tela sintética, né? Aquelas telinhas voltaram com tudo, né? Então tá vindo alguns elementos de volta daquela tela natural, né? Vazada, o vidro canelado também tá voltando bastante. Então todos esses elementos hoje estão modernos por conta da tecnologia. Então não há mais a necessidade de você optar por um elemento natural para ter esse elemento de tela, né, de palhinha na sua cozinha, por exemplo. Você pode utilizar um elemento sintético que vai ter uma durabilidade absurda. Muito mais fácil de limpar e ainda mantém aquela carinha de palhinha, de algo mais acolhedor. Acolhedor. Inclusive, eu fui na Simoneto semana passada, a gente estava fazendo uns ajustes para o projeto da Ipiranga, né, dando spoiler. Vem novidade aqui, por aí, vem showroom novo na loja da Ipiranga. Vem showroom novo e um dos ambientes que a gente está propondo é que tivesse a palhinha. Eu escolhi a palhinha mais diferente que tinha. Então, assim, ó, fica o spoiler. Eu gosto disso, eu gosto do diferente, né, gente? E também para o cliente é importante ele ver as diversas opções, porque às vezes a gente está acostumado, de um jeito, só daquele jeito, e tu tem outras cores, tamanhos, modelos, então acho bacana mostrar. E o showroom serve para isso, né, Gabi? Serve para explorar, muitas vezes, o impensado, né? Trazer essa novidade, essa inovação para não ficar aquele feijão com arroz, aquela coisa que muitas vezes está até batida no mercado já, né? Exato. Então, o que for de diferente, não contem com o showroom que eu fiz. Gente, eu amei esse showroom. Se for de igual, vai ser diferente. A gente está contando os dias aí para o showroom novo agora, já já. Vamos botar aí um mês e meio, já vai ter novidade na loja, um showroom totalmente novo, assinado por Gabriele Lima. Então, vamos aguardar. Vamos mostrar a próxima imagem. Então, assim, ó, alguns erros que aconteceram lá no caso da Maíra Card do Thiago Nigro, que, assim, vamos lá, dadas as informações que a gente tem, né? Pode ser que não seja exatamente isso, mas o que acontece? Quando tu tem uma reforma, existem muitos fornecedores, equipes, são diversas pessoas passando por ali que elas precisam ser coordenadas as atividades. Cada profissional vai lá e desempenha seu papel. Mas compatibilizar isso é que é muito importante. Sim. Né? Então, assim, foi feito o projeto? Foi. Depois a gente vai falar um pouco sobre isso. Teve alterações durante a obra. Então, ter alteração de projeto durante a obra é um risco que pode acontecer. Sim. Porque, assim, o profissional, ele fica fazendo o projeto, detalha, olha diversas vezes, compatibiliza, vê hidroelétrica, a gente já tinha falado sobre isso. Então, se tem uma alteração no meio da obra, e é uma alteração que precisa de uma agilidade muito rápido, às vezes alguma coisa pode passar. Então, não sei como foi lá durante a obra, se tinha algum profissional envolvido e fazendo essas conferências. Então, para te ver como é importante, né, João? Às vezes o fornecedor, ele tá lá querendo fazer o melhor, né, do seu trabalho, mas tem que conversar com os outros fornecedores, né? Então, por exemplo, tu vai executar um serviço, tu precisa se preocupar, não vou machucar esse piso, tem proteção nesse piso, não vou arranhar o trabalho do coleguinha. Então, essas coisas, assim, tem que ser analisado. Quais os fornecedores que estão envolvidos e cuidar isso realmente, né? Então, assim, um dos motivos que pode ter acontecido realmente é isso. Eu vi algumas informações de que a arquiteta fazia visitas na obra.
E, inclusive, cobravam um valor, assim, considerável para fazer essas visitas, que está tudo certo. Mas a questão é, quantas vezes ela fazia essa visita? Sim. Tinha alguém responsável todos os dias? Tinha um empreiteiro ou uma empresa responsável para que essas coisas tudo acontecessem? Ou ela ia lá uma vez por mês ou a cada 15 Sim, que dias? depois de feito é tudo muito difícil, né, Gabi? Exato, depois de ser instalado, colado, é muito mais difícil. No momento, quando o cliente vai ter, por exemplo, uma instalação de marmoraria, a gente está ali junto para verificar como é que está sendo feito, o que está acontecendo. Quando a marcenaria vai, a gente é a mesma coisa. Tá, agora a partir disso, a marcenaria pode continuar, que eu já verifiquei, ok. Mas assim, no início ali, quando o instalador vai instalar, tem que ser verificado, porque depois que colou, é muito Aí é para um trabalho. descolar. E o É, custo é muito alto também, né? exato. Então, assim, às vezes acontece de acontecer algum erro de projeto, pode acontecer, ou assim, foi feito exatamente conforme o projeto, mas o cliente não se atentou naquela medida na hora. Já aconteceu comigo. A gente fez todo o projeto, falamos com o cliente, ó, tá aqui as medidas, tá tudo certo para ti, fizemos conferências, tudo, mas lá na hora ele não gostou de determinada altura. Então, assim, adianta falar, ah, não, porque estava no projeto, foi aprovado. A gente tem que resolver, Sim. né? Então, assim, ó, estava no projeto, essa medida foi aprovado, mas se tu não gostou, vamos resolver. Vamos resolver. A gente aconteceu isso no último cliente e a Simoneto foi maravilhosa nesse sentido. Não, Gabi, vamos resolver, já estamos encomendando. Foi passada para o cliente, olha, essa bancada, ela tá na altura conforme o projeto, mas se tu quer um pouquinho mais alto, a gente vai trocar essas chapas. Sim. Então, se resolveu, Sim. né? Aconteceu até uma situação exótica, né? Eu não me lembrava da última vez que aconteceu isso, mas fizemos a venda, inclusive, para uma cliente agora recentemente e fizemos a medição já para fazer a encomenda. No momento do relatório de conferência de loja, a cliente informou que as pedras tinham sido instaladas, né? Mas o combinado da medição é que as pedras seriam instaladas posteriormente. Uhum. E talvez por um afã do cliente de querer que a coisa andasse mais rápido, acabou pedindo para o fornecedor de pedras instalar as pedras antes. E não nos comunicou, né? Sorte que a gente, no momento da última etapa, ela acabou relatando. E para tu ver, né, Gabi, a questão de comunicação. Se essa informação que tivesse sido coletada, né, não tivesse levado adiante, a gente chegaria com os móveis lá sem a conferência da medida da pedra, né? Porque para quem é leigo não entende, né? Mas quando a gente faz a medição e a pedra vai depois, a gente faz a medição para a colocação dos móveis e a pedra depois se adapta ao móvel, né? Quando já existe uma pedra pré-instalada no local, o móvel tem que se adaptar à pedra. Então, a medida da pedra faz sentido. Então, tivemos que fazer o quê? Voltar lá, medir todo de novo e refazer a conferência. E isso faz com que? Faz com que mude o prazo de entrega do cliente. Então, o cliente tentou se antecipar achando que ia ganhar velocidade na instalação dos móveis e acabou retrocedendo várias etapas do projeto. Então, uma coisa muito importante e exótica, eu até não me lembro quando foi a última vez que aconteceu isso, de no meio do caminho haver essa mudança de opinião e de decisão, e muitas vezes o cliente, na ingenuidade, não sabia o impacto que isso causaria, né? Exato, às vezes durante o projeto a gente tem uma linha do que a gente vê como correto, como deve ser feito, né? Então, por exemplo, quando eu faço o projeto, eu já falo para o cliente, ó, esse daqui vamos fazer dessa forma, vamos fazer que nem a gente tinha mostrado no outro programa. Vamos fazer a pedra chumbada na parede para não ficar o peso no móvel, né? Então, assim, geralmente quando as pedras são muito grandes, a gente já faz dessa forma. Ah, no banheiro, vamos fazer a mesma coisa. Depois, durante a obra, quando a gente estava na parte das pedras, conversando com o pessoal das pedras, ah, vamos chumbar, mas daí, não, mas espera aí, na hora da obra que eu tirei essa foto, tem um cano passando perto. Então, vamos de repente mudar, vamos botar essa bancada depois. Então, às vezes acontece, mas essa decisão tem que ser falada com o arquiteto, para o arquiteto poder sinalizar as partes. Compartilhada, né? Poder compartilhar. Ó, pessoal, foi combinado que a pedra é antes, aquela dali vai ser depois. Então, que nem tu comentou, não tem como, num espaço, a marcenaria estava sendo considerada para ela ser encaixada livremente, e do nada aquele espaço diminuiu. Sim. Então, assim, é a pedra de determinado tamanho. Quando vê, deu uma pequena divergência, a pedra um pouquinho mais, um pouquinho menos, e o móvel tem que ser pensado também pela questão, o móvel não vai poder ser alinhado ali, aquela pedra.
salvo determinados projetos. Mas, assim, de modo geral, o móvel nunca é alinhado com a pedra na frente, até pela questão de respingar, de Sim. molhar. Então, assim, dependendo da pedra que eles colocaram, se eles botaram um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, já impacta na profundidade do móvel. Exatamente, exatamente. Então, também tem que ser considerado não só a profundidade do móvel, a profundidade da pedra e também a profundidade do puxador. Sim. Porque dependendo do puxador que for colocado, se é um puxador que avança muito, a pessoa tá ali e tá cheia de roxo, né? Eu sou uma pessoa que fico roxa fácil. Sempre engatada, né? Então assim, especialmente quando tu tá correndo. Quando tu tá correndo, a probabilidade de tu encaixar em qualquer coisa E bater com o minguinho em alguma quina é grande, né? é muito grande. Então, por isso, pessoal, quando a gente fala que tem que ser visto com o cliente, qual puxador? Puxador não é lá no final da obra. Puxador tem que ser visto junto da marcenaria, junto da pedra. Os eletros também, né, Gabi? Os eletrodomésticos. Mudei o eletrodoméstico. Gente, dependendo do eletrodoméstico que tu mudou, pode ser que não caiba embaixo da pia, pode ser que os respiros sejam maiores. E acontece bastante, né, Gabi? O cliente vai lá, determina um eletro, esse aqui é o forno que eu vou comprar. Aí passou um mês e ele achou uma promoção de um outro forno. E ele vai lá, não resiste, compra, porque a promoção é muito boa e muitas vezes ele não comunica, né? A empresa não comunica o arquiteto, não comunica a loja de planejados de que houve uma troca, né, na lista de eletros. E a lista de eletros muda completamente o processo de diagramação do projeto e também da instalação. Exato. Se a gente falar de cozinhas grandes, com bastante espaço, que tu tem uma folga, Tudo certo. Tudo certo. Mas agora, por exemplo, que a gente está falando de apartamentos, que cada vez os apartamentos estão menores, cada espaço tem importância. Sim. Então, às vezes, a troca de um eletrodoméstico vai mudar todo o projeto. Inclusive, mesmo tu seguindo o manual, fazendo todos os respiros adequados, tudo direitinho, às vezes o produto chega e às vezes não dá certo, mesmo com o manual. Sim. Já me aconteceu, a gente olhou, não vai caber, a gente vai ter que mudar a pedra, a gente queria reaproveitar a pedra do cliente, como é que a gente vai fazer em questão do móvel? Por sorte, o cliente já tinha comprado a lavadora. Aquele momento que a gente não sabe se é sorte, se é azar, né? Sim. Então, assim, no momento foi sorte, porque a gente conseguiu instalar. Então, no momento foi sorte, porque a gente mediu e viu que o manual estava exagerando as medidas. Ele estava considerando, inclusive, o cano, estava considerando várias coisas, o puxador. Superdimensionado. Ele estava considerando o puxador, estava considerando o cano, estava considerando várias coisas que a gente já tinha resolvido de projeto. A gente tinha colocado um nicho na máquina de lavar louça para justamente acomodar os canos, poder recuar ela. Então, a gente já tinha considerado algumas coisas. E também o pezinho da máquina, ele é mais recuado, então ela cabia no nicho. Mas pelo manual não parecia que cabia. Sim. Então tem tudo isso também. Por mais que a gente siga o manual, tente fazer tudo certinho, às vezes tem uma divergência. Aconteceu recentemente um cliente nosso que seguimos o manual do micro-ondas e o cliente, o que ele pediu, Gabi? Ele achou que era um espaço muito grande, vazio ali, que podia ser melhor aproveitado se reduzisse as medidas, né? E nós alertamos que era a medida do manual e que muito focado essas medidas na dissipação de calor. E o cliente falou, não, mas eu vou utilizar o micro-ondas muito pouco, é um micro-ondas que vai para lanches ocasionais, não vai ficar ligado mais do que 2 minutos, 3 minutos, então eu autorizo fazer a redução, né? Tá bem, aí sempre quando tem alguma coisa para fazer fora do manual, parece que vem um diabinho junto, né? E o que aconteceu? Fizemos a redução solicitada, obviamente fica mais harmônico, né? Tu elimina praticamente todos os gaps, só que tinha um detalhe, a porta do micro-ondas precisava de um raio de giro maior. Que nem geladeira. Que nem geladeira. E com essa redução, na hora de abrir a porta do micro-ondas, a porta não abriu. Né? Então, claro, o cliente não tinha como se atentar disso, a área técnica também não percebeu, né, dessa possibilidade no momento da redução. E não tem nem a medida no manual dessa porta ali para tu. Exatamente, né? Então foi considerado, se não é medida no manual, o cliente quer reduzir, vamos reduzir, vai caber realmente o eletrodoméstico, mas foi desconsiderada a porta. Então, claro, tem solução, tem salvação, fomos lá, fizemos o ajuste, né? Então, aquele ponto do micro-ondas geralmente ele é duplado, né? Então, retiramos a duplagem, colocamos o micro-ondas, a porta abriu, tudo certo, né? Também sugerimos para o cliente a reposição de um micro-ondas menor, também tinha essa possibilidade. O cliente quis manter o micro-ondas, nós fizemos o ajuste. Mas foi um transtorno, né? Foi um transtorno por não seguir a recomendação. Então, muito importante, né, nesse momento de quando o cliente quiser alguma alteração que foge ao manual, né, ter uma conversa realmente muito clara para não haver um transtorno no futuro.
Sim, são coisas que não têm a medida no manual, né? Então, Sim. assim, se tu não for num local, numa loja que tem aquele produto, tu não consegue Não tem aquela como saber. informação. Exato. Então, isso acontece muito também com geladeiras. Às vezes as pessoas olham, nossa, mas que espaço enorme, né, do lado da geladeira. Mas também essa mesma questão, a porta da geladeira, ela precisa de uma abertura, ela tem uma espessura, então ela precisa de uma abertura para tu poder abrir as gavetas de baixo. Então, às vezes tu olha assim, meu Deus, que largura enorme. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Então, assim, tem que ser analisado caso a caso Com muito cuidado. Agora, mas assim, ó, é aquilo que eu sempre digo, nunca mais vai acontecer esse problema. Não, esse aí agora toda empresa está sabendo, pelos próximos 10 anos não vai ter mais problema de porta de micro-ondas. Toda a empresa medir porta de micro-ondas. Deixa eu ver quanto que é dessa marca porta. Correndo atrás de modelos de micro-ondas para ver qual que não precisava de ar de abertura maior. Ai, vamos ver a próxima imagem. Então, assim, ó, uma das coisas que eu, na pesquisa, assim, que eu vi que aconteceu também lá na obra, foi mudar o projeto durante a execução. Então, foi ampliado quartos, foi criação de novos ambientes, como escritórios, cozinhas. Então, em que isso resulta? Em retrabalho, atraso de cronograma e custos adicionais. É aquilo que a gente estava falando, né, João? Quando tu tem um processo muito claro no teu escritório, como primeiro tu faz, né, conversa com o cliente, faz ali o projeto, detalha, especifica, tudo isso tem um motivo. É justamente para que depois, lá na obra, tu diminua os problemas que possam acontecer. Sim. Né? O teu tempo até eu costumo dizer, o meu tempo de projeto, de obra, faz a gente aprender tanta coisa que às vezes na faculdade a gente não aprendeu. Então, tem coisas que às vezes é com o tempo que a gente vai aprendendo, né? Mas assim, algo que acontece, gente, mudar o projeto na execução. Isso daí, a chance de dar problema é muito grande. Às vezes pode acontecer de não dar problema. Já aconteceu, a gente está ali na obra, está eu e o cliente, e aí sabe aquele efeito Jaque? Já que estamos aqui. Já que estamos aqui, já que estamos. Então, assim, às vezes, já que estamos aqui, às vezes dá resultados muito bons. Sim. Já aconteceu, ia ser uma pintura e sobrou uma peça, vamos reaproveitar aquela peça. Então, assim, são jaques do bem. Jaques do bem. Mas pode acontecer, por exemplo, eu já vi um caso nas redes sociais de uma arquiteta que ela tinha feito todo o projeto, lindo, maravilhoso. Foi o fornecedor de pedra lá medir, conversou com o cliente, porque era só para fazer a medição, né? Já tinha o projeto tudo detalhado, ok. Quando a arquiteta foi depois verificar a instalação, ela viu a bancada da cozinha e viu uma lixeira. E sabe quando tu olha algo e tu pensa, não devia estar ali. E ela olhou, uma lixeira, mas não me lembro de um projeto ter colocado aquela lixeira. E aí, bom, ela foi lá olhar o caderno executivo que estava na obra, foi verificar, aquela lixeira não devia estar ali, porque ali devia ter uma adega embaixo. Meu Deus. Vamos lá, o jaque que virou um problema. Então, como resolve? A mesma coisa a arquiteta disse. Ela disse, olha, estava no projeto, durante a medição, o marmorista deu a ideia para o cliente. Foi aceita. O cliente, na hora, ele não fez a compatibilização, ele não verificou, ele só olhou. Acho interessante ter uma lixeira, por que não uma lixeira? Todo mundo tem uma lixeira na pia, por que não? Só que a lixeira não poderia ser executada naquele local por causa da adega. Agora tem uma lixeira dentro da adega, Gabi? Ou foi? Então, aí a arquiteta pegou e disse assim, gente, o que eu faço? Problema aconteceu? Aconteceu. Agora estou aqui para resolver. Né? Já não interessa quem foi o culpado, porque interessa como a gente vai resolver. Então, pelas últimas atualizações que eu disse, tinha algumas soluções. Primeiro, trocar toda a pedra. Meu Deus. E aí, quem é que vai pagar essa pedra? Vai ser o marmorista que deu a ideia ou vai ser o cliente que aprovou? Trocar toda a pedra. Não ter a adega, mas daí se não tiver a adega, onde é que vai colocar a adega? O que vai ser no lugar da adega? Vai ser marcenaria? O que vai ser? A outra opção, tira a lixeira e bota um enxerto. Vai ficar horrível. Horrível. Né? Vamos ser honestos, vai ficar horrível. A solução que a arquiteta estava buscando, e agora eu vou ter que depois dar uma olhada, porque a minha curiosidade é enorme, ela estava buscando algum fornecedor que fizesse um lixo de lixeira menor do que o comum, para poder caber a lixeira
e caber a adega. Só que assim, algumas pessoas não sei se sabem, mas a lixeira ela tem um tamanho padrão para que possa caber o lixo, para que possa caber o saco de lixo. Sim, se fizer menor, vira uma lixeira inútil, né? Então assim, é uma lixeira de casquinha de ovo só. Então, casca de laranja e casca de ovo. Então, assim, de novo, a questão da lixeira, algumas pessoas são a favor, outras pessoas são contra. Porque se tu for pensar assim, cozinha, tu tá ali cortando alimentos, tu tá ali, né, limpando, colocando ali os pratos. Aonde vai ficar essa lixeira? Vai ficar uma lixeira com resíduo, com lixo, do lado da pia que tá limpa, dos pratos que estão limpos? Ou vai ficar a lixeira do lado do fogão que tu tá ali manuseando? Então, assim, não é qualquer lugar que tu pode colocar essa lixeira. Dependendo da proporção da tua bancada, é interessante analisar. Inclusive, algumas clientes minhas que são nutricionistas, elas nem utilizam a lixeira. Quando elas vão fazer o alimento, ela tem uma sacolinha, coloca ali e já descarta. Sim. Então, é muito do cliente. Talvez esse cliente nem precisasse dessa lixeira. Pois é. Isso é uma coisa que é muito importante para que haja justamente, eu não sei se acontece muito contigo, Gabi, mas às vezes a relutância do cliente de fazer um encontro mais aprofundado, às vezes presencial, né? Quando há a possibilidade de fazer presencial, muito importante também que presencial a gente consegue coletar sempre mais informações, é uma questão da natureza humana, mas a gente usa muito o exemplo da lixeira, né? Então o cliente às vezes está relutante, a gente brinca com ele que às vezes ele vai olhar um carro e ele quer ver presencial, mas os móveis da casa dele, acho que a distância está resolvida, sendo que o móvel já tem muito mais detalhe do que um veículo que já está pronto, né? E um exemplo muito claro disso é a lixeira, Gabi. A gente fez uma conta ali rápida, se fizer uma conta de padaria, tem mais de 12 tipos, 12 formas de tu ter uma lixeira na tua cozinha, por exemplo. Você pode ter uma cozinha, você pode ter uma lixeira dupla, você pode ter uma lixeira simples, você pode ter ela fora do móvel, você pode ter ela em formato de gaveta, você pode ter ela na pedra, você pode ter ela sobre a bancada. Imagina, né, Gabi? Um item ter 12 maneiras diferentes de você obtê-lo ou não, né, na sua cozinha. Imagina demais elementos como puxadores. Puxadores têm uma infinidade de puxadores, tipos de pedra também, né? Então, a pedra é uma coisa muito importante. A gente contempla pedras hoje nos projetos através de parceiros. Mas a pedra que você muitas vezes vê na amostra, na loja de planejado, aquela pedra não existe mais. Ela é um produto, né? Principalmente o mármore e o granito, ele é um produto da natureza. Então, muitas vezes você está olhando ali uma pequena amostra desse tamanho, que possui veios que são próprios daquela amostra, e você muitas vezes não tem interesse de ir lá na marmoraria, né? Separar a sua pedra e ver exatamente qual é o veio que você está recebendo. Então, pegando uma pedra, por exemplo, o Paraná Station, né, Gabi? Paraná Station ele possui veios mais dourados ou veios mais acinzentados. E para você, e para o trabalho que a arquiteta fez, né? O que faz mais sentido? Faz mais sentido esse Paraná Station, por exemplo, com veios mais dourados ou com menos veios? Então, a escolha da pedra presencial, olhar a amostra da pedra, né? Ver qual é a pedra que vai para o seu projeto, também é muito importante. Então, eu sempre faço um apelo do cliente que é leigo, né? E que conta com profissionais para que dê tudo certo, que ele faça, de preferência, presencial parte do processo. Não, João, e assim, ó, por isso que é tão importante também as referências, né? Porque o cliente, se a gente não mostrar para ele as referências, não mostrar as 12 opções de lixeira, talvez ele nem saiba o que vai dar para ele, talvez ele só saiba a referência única que ele tem na casa dos pais, ou a referência que já tem no apartamento, não sabe que pode ter alguma outra opção que seja mais interessante. Como é que é a vida dessa pessoa? Se a pessoa cozinha muito, ou ela é uma cozinheira de air fryer como eu? Se a pessoa, o que vai naquele lixo? Você é casado com uma chefe de cozinha, né? Você é casado com uma chefe de cozinha, meu Deus do céu, tu entendeu? Bota lixeira pra essa mulher. Tem lixeira, força de lixeira lá em casa. Então, assim, até interessante tu comentou isso da lixeira, é algo que a gente pode até fazer um conteúdo com a Simoneto. Sim. Poder mostrar essas opções, né? Porque às vezes o cliente ele não tem ideia de tudo que ele pode utilizar. Se o apartamento é muito pequeno, como é que é o layout do apartamento, a escolha da lixeira pode auxiliar no dia a dia, para não ficar nada à mostra, para facilitar na hora de retirar o lixo, para ter uma questão de uma cozinha mais organizada, mais limpa. Então, tudo isso impacta. Não só a lixeira, como tu comentou, mas, por exemplo, a iluminação. Existem várias formas de iluminação. Os revestimentos das portas, pode ser em vidro, pode ser MDF, pode ser várias escolhas. Então, tudo isso vai impactar no dia a dia daquela pessoa, né, João? Com certeza. E tu comentou sobre a pedra.
A pedra, gente, é algo que é muito importante ir no local verificar. É. Não deixe. Eu sei que é importante delegar. Tu tá com um profissional que tá te orientando, mas no final das contas, quem vai viver naquela casa é tu. É verdade. Então, a pedra é algo que é importante tu verificar. Por exemplo, se a gente vai colocar numa cozinha um granito São Gabriel, que é um granito hoje que a gente já conhece, que a gente vê em muitos apartamentos, em muitas casas, o acabamento polido, tranquilo, ele é escuro, não tem como variar muito daquilo dali, Isso aí. O quartzo né? também não, né? Quartzo também não. Agora, por exemplo, o acabamento, se vai ser polido, se vai ser escovado, se vai ser flameado, já mudou completamente a pedra. Sim. Então, quando é nesse caso, eu mostro para o cliente uma amostra. Ó, essa amostra, ela é escovada, essa amostra é flameada. E às vezes só a escolha desse acabamento já muda completamente a cara daquela pedra. Verdade. Então, isso é uma coisa que a gente viu. Vou falar de tendência, mas é algo que a gente viu que aconteceu muito com o passar dos anos. Antes as pessoas queriam um granito São Gabriel preto para não aparecer mancha, né, para resolver ali o problema, mas ficou uma pedra que o pessoal já não aguentava mais. Ficou batido, né? Então, quando veio o São Gabriel escovado, meu Deus, mudou. Mudou. Aquela pedra que a gente já não aguentava mais já começou a ficar requintada. Sim. Então, assim, acho que, olha, 90% dos meus clientes Escovado. São Gabriel escovado. Então, tem tudo isso, né? Mas aí, de novo, tu mostra para o cliente. A mesma coisa, o Itaúnas. O Itaúnas é uma pedra mais de entrada, assim, clarinha, que as pessoas utilizam muito. Mas ela tem que ter atenção, né? Para não manchar. Então, a pessoa tem que ter esse cuidado. E também o Itaúnas escovado muda completamente a pedra. Eu já vi na internet várias pessoas reclamando sobre o Itaúnas. Ah, porque eu tive na minha casa, não durou uma semana, porque eu tive na minha casa. Eu tenho uma cliente minha que ela tá há 5 anos com a pedra, não tem uma mancha. Feliz a vida. Então, assim, depende muito os cuidados em relação à pedra. A gente aplicou um escovado, uma marmoraria excelente, a gente aplicou a impermeabilização, e a impermeabilização é feita todo ano, gente. Tu não faz a impermeabilização e depois tu esquece. É que nem tinta para cabelo, tu vai colocar ali um tonalizante. Precisa de uma manutenção. Precisa ter uma manutenção, mas são escolhas. Sim. Então, por exemplo, quando tu escolhe uma pedra mais clara, que tenha veios, que nem tu comentou, né? Um Paraná, enfim. Calacata, né? Calacata. Essas pedras, gente, tu tem que ir lá. Porque, vamos de novo, é uma pedra natural. Uma pedra natural é de cada pedra. Vai variar. Um corte não vai ser igual ao outro, Não né, vai ser igual ao outro. Então, além disso, tem que ser analisado como é que vai ser feito o corte. De novo, tem que ser uma empresa parceira, né, de marmoraria, que se atente a esses detalhes. Porque dependendo do veio, como é que vai ser o corte dessa chapa? Às vezes, o reaproveitamento máximo não é a entrega belíssima da estética. Porque às vezes tu vai colocar um veio ali, daí que quis reaproveitar o veio não acompanha. Então, assim, tem que ser conversado com o cliente. Ó, vamos fazer dessa forma, vamos fazer o encontro. As pedras também, ela tem um limite. Uma bancada não vai ser ao infinito e além sem algum ajuste ali, algum recorte. Então, tudo isso tem que ser conversado e tem que ser visto, né? Para que não aconteça surpresas no final. É verdade, é verdade. Falando de surpresa, o que mais que tem de imagem aí, Gabi? Então, assim, outra coisa que aconteceu, essa daí eu vou falar rápido para depois ir para a próxima imagem. Lá na casa da Maria Card do Thiago Nigro, aconteceu muitos problemas em relação à pedra de travertino. E foi dito que a pedra de travertino não foi considerado alguns problemas estruturais da casa. Então, não adianta tu assentar uma pedra caríssima, belíssima, e não ser cuidado todo o assentamento, não ter a espessura correta, não ser a pedra correta. Então, várias coisas têm que ser analisadas, né? Então, mas vamos mostrar a próxima imagem. Não é sobre isso, mas é sobre outros problemas. Sistema de câmeras. Vamos lá, falar sobre o sistema de câmeras. Recentemente, a gente fez Quase todos os nossos projetos comerciais é instalado câmeras, né? Primeiro pela questão da segurança do próprio cliente e também pela questão da própria loja, né? Uhum. Questão de como é que foi o atendimento, questão de segurança. Mas quando tu vai colocar um sistema de câmeras, a gente não pode pensar unicamente na planta baixa.
a gente tem que pensar nos elementos que vão estar na frente daquela câmera. Então, dependendo da iluminação, às vezes a iluminação pode causar ofuscamento na câmera. Ou, por exemplo, algum elemento de marcenaria, alguma parede, algo que foi colocado ali que Uma pode... porta, né? Então, assim, tem que ser analisado e conversado com um profissional. Inclusive, a gente tem um parceiro em comum, né, de sistema de câmeras, que até a gente tem que chamar ele aqui, Alisson. Vai ficar o lembrete, vai ser intimado agora para o próximo programa. Alisson, você está intimado para falar sobre o sistema de câmeras. As câmeras, elas não servem somente para segurança, elas servem também para conhecimento. Por exemplo, existem câmeras que elas conseguem visualizar aonde as pessoas estão olhando mais. Então, por exemplo, as pessoas estão... Uma vitrine, né, Gabi? Por exemplo. Exato. Para uma vitrine, as pessoas estão olhando mais para aquilo. Então, ali, de repente, é um local que tu pode colocar um elemento, né? Quantas pessoas estão adentrando e saindo também, né? Tem câmera que faz isso já, né? Horário. Quais são os horários de maior fluxo? Aonde as pessoas acabam ficando mais. Então, assim, hoje, aqui a gente não vê tanto isso, mas lá fora, né, na Europa, a gente já vê muitos projetos sendo pensados primeiramente no olhar do usuário. Então, onde é que o usuário está olhando? Ele está olhando para esse elemento? Ele está olhando mais para cá? Então, aqui vamos colocar um elemento, aqui vamos trocar a cor. Então, isso impacta muito na hora de uma venda. Adianta tu vai colocar um elemento do marketing, algo ali que vai chamar a atenção do cliente, mas as pessoas estão olhando? Sim. Quando vê, eles estão olhando para uma poltrona vermelha que está à direita. Tá bem posicionado, não tá, né? Verdade. Então, isso impacta muito, gente. O sistema de câmeras não é só na planta baixa. Ele tem que ser analisado, inclusive, quanto tempo aquelas câmeras vão ficar registradas. Quanto tempo tu quer olhar? Tu quer olhar um mês depois? Tu quer olhar uma semana depois? Inclusive, quem tem pet shop, é uma lei agora, tem que ter o sistema de câmeras e tem que ser registrado para poder verificar se o bichinho ele faleceu por algum problema de idade, algum problema do próprio animal ou se foi mal cuidado, né? Então, tudo isso tem que ser analisado, tem que ser conversado com um profissional responsável. Vamos ver a próxima imagem. Então, Davi chegando na casa de Golias. Vamos falar sobre as portas gigantes. Essa é a porta da Arca de Noé, né? Para a girafa poder passar, né, Gabi? Não, vamos lá, pessoal. Eu quero que seja feita uma enquete. Vocês gostam ou não gostam das portas gigantes? E vamos lá. Eu posso dar meu voto? Pode dar teu voto. Não gosto, eu acho horrível. Eu também não gosto. Primeiro que assim, ó, gente, o preço para tu fazer uma porta desse tamanho. Claro, quem tem uma porta desse tamanho não tá pensando muito sobre, sim, né? Sim. Mas assim, vamos primeiramente, o custo de uma porta desse tamanho. Segundo, faz sentido algo nessa proporção? Faz sentido o peso de abrir essa porta, né? O que aconteceu com a nossa arquitetura? Hoje antes a gente tinha tantas referências, tem a referência das casas aqui do Rio Grande do Sul, tinha referências de várias casas, de vários locais, e aí meio que foi se perdendo um pouco isso, foi criando meio que um padrão de casa que hoje as pessoas já também não estão gostando mais. Eu não sei, Gabi, eu não sei quando é que começou essa competição de que quem tem a porta maior é mais bem sucedido, mas parece uma arquitetura da ostentação, né? E o que eu estou vendo também agora em muitos projetos é o quê? A porta ela não é grande, mas ela tem um elemento que, quando fechada, remete a uma porta grande também, né? Quando tu vai olhar mais de perto, é uma porta pequenininha, mas tem todo um elemento que simula isso daí, né? Eu até desconheço, né, a origem dessa moda, dessa tendência que pegou, né? Mas eu, particularmente, eu não gosto. Acho uma ostentação meio... exagerada, né? Não precisava assim, né? Eu já vi, assim, várias casas, elas têm essa porta e se a pessoa gosta, tudo certo. Tudo não certo. sei se tem alguma coisa em relação ao Feng Shui, Sim. né? Porque é que a nem porta... quem compra um Camaro amarelo, a gente tem que respeitar, né? É gosto, né? Exato, não sei se é porque, conforme a porta, tu vai ter mais dinheiro, não sei. Se for isso, a gente vai aumentar a nossa porta. Se for alguma coisa do Feng Shui, eu troco a minha porta dele. Mas assim, gente... né? Até inclusive teve o caso do cantor João Gomes, que foi apresentado para ele uma casa aos padrões dessas casas, assim, e ele negou o projeto. Ele disse: olha, não é essa casa que eu quero. E aí teve muito esse debate sobre isso,
Porque o que ele comentou? Ele assim, nossa, a minha referência de casa é aquela casa baixinha, é aquela casa acolhedora, que tem uma varanda, que é com telhado de telha. Então, assim, a casa que foi entregue para ele e a casa que ele tem como referência são completamente diferentes. Claro que, vamos de novo, a gente também tem que considerar essa casa, onde é que ela está situada? Porque às vezes os condomínios têm um padrão Sim. de arquitetura, de Tem proporção, que de meio que cores seguir nessa linha, né? nessa linha. Então, talvez a casa que ele queria não pudesse ser nesse condomínio. Tô chutando nesse sentido. Mas então também tem que analisar onde é que está situado. Também a questão assim, a arquitetura local. Essa porta, pelo amor de Deus, não vai ajudar muita coisa. Sim. Mas assim, existem coisas arquitetônicas, soluções arquitetônicas que vão te auxiliar para uma ventilação melhor, para uma questão de reaproveitamento da luz do sol, de ter uma ventilação cruzada, de ter um conforto térmico, daí sim. Aí Sim. a arquitetura está vindo ao teu Tá favor. vendo, né? E dá para ver naquela foto ali tudo bem exagerado ali, né? O lustre, a porta, são muitos elementos máximos, né? Exato. Então, brincando, né? Davi chegando na casa de Golias. Então, a proporção. Até eu vi um meme na internet falando assim: eu fico imaginando daqui a milhares e milhares de anos as pessoas olhando essa casa e dizendo: gente, vivia gigantes. Gigantes do passado. Gigantes do passado. No History Channel. João, falta 2 minutos para acabar o programa e a gente não falou nem metade. Nem metade. Será que dá tempo de botar mais uma imagem aí, Tavi? A última, para fechar com chave de ouro. Olha aí, Gabi. Esse é um erro muito comum também, de novo, aquela moda que todo mundo quer seguir, das bancadas de porcelanato. Sim. Não façam, pessoal, não façam bancada de porcelanato. Eles vão te dizer que vai durar, não vai manchar. Olha, eu desconheço uma bancada de porcelanato que não tenha lascado. Porcelanato vai lascar e você também vai se lascar, né, Gabi? Então, assim, porque é mais barato, porque a pedra está muito cara, porque aí não vai manchar. Gente, de novo, eu desconheço um local que esteja sendo utilizado por pessoas, que esteja sendo utilizado que não lasque. Quando tu tem uma pedra e a pedra lasca, tu continua tendo pedra. Tu continua, tá ali o lascadinho, mas tu continua. Tu pode colocar uma massinha, dar uma lixada, tu disfarça. Agora, o porcelanato não tem o que fazer, pessoal. Não tem o que fazer. Existem alguns porcelanatos também que eles são de massa única. Então, esse porcelanato de massa única, mesmo tu lascando um pouquinho, ele permanece a cor do porcelanato. Então, eles são muito utilizados para pisos de alto fluxo. Então, por exemplo, a pessoa deixou cair alguma coisa, lascou, mas continua a mesma cor. Uhum. Não tem aquele cerâmico que nem está aparecendo ali. Então, assim, é uma salvação. Mas para a bancada, não vai atrás disso. Escolhe uma pedra mais de entrada, então, se tu não consegue colocar uma pedra um pouquinho mais cara. Mas não faz isso daí que vai dar um problema danado depois. E atenção para os cortes em 45 graus também, né, Gabi? Corte 45 graus, mesmo sendo pedra, pode lascar. Exato. Sem contar que além de tu comprar um porcelanato, que não pode ser um porcelanato barato, tem que ser um porcelanato de uma qualidade maior, tu precisa de uma mão de obra qualificada. E nem sempre a mão de obra qualificada depende muito mais, né, da mão de obra nesse caso. Quanto de 45 não é um canto simples, ele tem que ser, tem a peça e ele vai lixando até daquele 45. Então, assim, a chance de lascar, a chance de não dar certo, a chance de dar perda de material é muito grande. Sem contar o fato de que tu coloca ali aqueles 45, se ele tá tão fininho assim, ele pode ser quase para te cortar. É verdade, fica então, afiado. Assim, tu só queria lavar as mãos e tu saiu com um corte na mão e mais um lascado. Então, e o sangue mancha. Então, assim, gente, não façam isso. Sigam a dica da arquiteta, façam de pedra, por favor. Ali, ó. Aí, ó, esse também é como eu costumo dizer, é um erro de projeto na questão de durabilidade. Claro, quando tu vai ver uma bancada e tu vê aquele vidro de fora a fora, e é lindo, né? É muito bonito. Aquele vidro não, aquele espelho. É bonito porque ele parece enorme, então dá um efeito de continuidade, é grande, enfim. Mas é a questão da durabilidade. De que adianta tu colocar um espelho próximo à bancada, aquilo dali vai molhar e vai começar a vir a umidade pelo espelho. Então, a gente tem que considerar também essa questão do uso, né, gente? Pia, área úmida, ela vai molhar. Então, a gente já tem que desconsiderar. Pega esse espelho, bota um pouco mais para cima, bota ele com uma proteção. Atrás desse espelho foi colado direto ou foi colocado uma marcenaria? Sim.
Então, tudo isso tem que ser analisado. Não adianta tu ter um produto na tua casa que não vai durar. Fora a qualidade do espelho, né? Então, a quantidade de nitrato de prata que é utilizada na fabricação do espelho, todo o processo, não sou especialista, mas existe uma diferença que esse processo aí de umidade, muitas vezes não tem nem contato direto com a água, mas muitos espelhos começam a oxidar, começam a perder, né? A qualidade, né? Principalmente nas bordas, começa a ver aquele processo de oxidação do espelho. Então, é muito importante adquirir espelho com empresas que forneçam espelhos de boa qualidade, né? E de preferência com garantia. A Simonetto dá 2 anos de garantia em todos os espelhos fornecidos. Isso é um diferencial muito grande. A maioria do mercado não fornece nem 1 ano, né? Mas a Simonetto fornece 2 anos de garantia para vidros e espelhos. Exato. Quem não sabe, gente, o espelho, ele é um vidro e aí atrás dele é aplicado essas camadas para se tornar o espelho. Então, só que essas camadas, elas podem enferrujar com o tempo. Então, dependendo da qualidade do espelho, realmente pode acontecer isso. É que nem quando tu vai na academia e o espelho não é de qualidade e conforme tu olha para o espelho, tu tá ou forte ou gordo, né? Eu gosto do que deixa forte. Então, assim, aquele que tu vai andando e tu vai mudando, assim, conforme. Isso é a qualidade do espelho, gente. Então, como tudo, inclusive o espelho, tu tem essa variedade de valores e de produtos. Tudo tem uma pegadinha, né, Gabi? Tudo tem uma pegadinha. Por isso que é importante a gente ter um profissional que já trabalha com bons parceiros. Porque ele já testou, ele já verificou, e a chance de dar um problema depois é menor. É menor. Para finalizar, então, aquele abraço apertado para os nossos patrocinadores que tornam esse programa possível. Um abraço, então, para Simonetto Móveis Planejados, móveis milimetricamente perfeitos, para você que quer renovar a sua casa, reformar, construir e quer seus móveis perfeitos, seja na sua casa, na sua residência, no seu apartamento, ou também pode ser no seu escritório ou no seu comércio. Um abraço especial também para a Via Padova, a essência de Milão em cada ambiente, mesas, cadeiras, poltronas, sofás, tudo isso e muito mais você encontra com a Via Padova. Sim Digital, nosso braço aqui tecnológico do programa. Sim Digital, uma empresa provedora de internet gaúcha. Você que quer uma internet sem problemas e que fala a nossa língua, você pode contar com a Sim Digital. Você conta também, empresário e empresária, com a Sim Empresas, o braço corporativo da Sim Digital, para você, empresário e empresária, que sabe que não pode perder tempo com internet fraca. Então você pode contar com o braço especializado corporativo da Sim Empresas. Um abraço especial também para o nosso novo patrocinador, SB Consórcios e Investimento Imobiliário do Sandro Belo, grande amigo, representante oficial da HS Consórcios, uma empresa do Grupo Erval. O Sandro Belo que tem muita experiência, né, Gabi? Um consórcio, exato, alavancagem patrimonial, alavancagem imobiliária, alavancagem financeira, que além de representante oficial da HS Consórcio, também é um advogado de mão cheia, né, especialista na parte imobiliária. E também, por último, mas não menos importante, nossos 2 patrocinadores de roupa masculina e feminina, a Vera Stein Store, que veste a Gabi Lima, e também a Via Condote, que está me vestindo agora, que eu estou muito chique, muito elegante. Você, homem moderno, que precisa estar bem vestido em várias ocasiões, você pode contar com a Via Condote e também para a sua empresa. Todos os uniformes da Simonetto e da Via Padova são fornecidos pela Via Condote. Todos muito elegantes, todos, né, Todos muito elegantes, é verdade. Maravilha, então um beijo para vocês, uma boa noite e excelente semana. Até o próximo domingo.